Muito bem, estamos de volta, aguardando aqui o retorno de todos para a gente retomar. Eita, se não der para conectar pelo computador, tenta pelo celular, Tiago. Uhum. E Leandro, lembrando, né, sempre as aulas estão lá disponíveis no sistema, né? E da semana passada para cá eu comecei a colocar no YouTube, então fica mais fácil para vocês acessarem lá, certo? Aí dá para assistir a aula na íntegra, aula perdida. Você vai lá no sistema, tem lá as aulas. Então, numa cor, para mim aparece na cor verde, né? A aula quando é gravada. A aula ao vivo fica aparecendo em destaque em vermelho, né? E a aula quando é a gravada, né? A gravação que eu coloco lá, ela fica aparecendo em verde. Aí é só acessar lá o dia que você perdeu, você vai assistindo. Ah, certo. A aula está agora também, essa aula gravada, fica lá no YouTube agora disponível. Era pelo Vimeo, só que a minha cota do Vimeo já excedeu, né? Porque desde o semestre passado que eu estou colocando lá e tem uma cota. Então, pelo YouTube, pelo que eu vi, não tem cota, então agora vai pelo YouTube, né? Virei YouTuber agora sem querer. Muito bem. Então, vamos retomar aqui. Ô, professor, então essa aula não fica na plataforma mais não, é? Fica. Só que aí você é redirecionada, você pode assistir, eu vejo assim lá, quando eu entro, né? Ela fica lá no próprio site da CEUNI, aparece a tela lá para você dar o play e assistir. E se você não quiser assistir lá, você tem um link, que é a incorporação lá que tem aquele frame, né? É um monte de letrinha lá que você pode clicar lá e já vai direto para o YouTube. É o próprio site da CEUNI que já redireciona você para lá. Aí você já assiste pelo YouTube. Só que aí, claro, tem aquelas coisas lá. Se você não tem um bloqueador de anúncio, vai ficar aparecendo anúncio no meio. Mas a aula tá lá, né? Por inteiro. Agora não foi eu que botei anúncio, não, viu? Se tiver anúncio, não é por minha conta, não. É por conta do YouTube. O YouTube é que gosta de fazer isso, né? Hangout. Mas aí para ser pelo Hangout tem que ser com autorização da faculdade, né? A própria CEUNI teria que abrir uma conta para poder colocar os professores lá. E aí, para a CEUNI está sendo melhor pelo Zoom, né? Aí tem que ver realmente com a própria direção, por isso que a gente continua no Zoom. Mas aí pelo Zoom ele grava aqui, converte nesse intervalo aqui, nesse intervalo vai gravando, né? E aí no outro dia eu vou lá no YouTube e coloco a aula, né? E como faz para ver, é só acessar lá o sistema, né, da CEUNI. E aí, se você quiser, pelo seu YouTube, se você tem conta lá no YouTube e quer ficar vendo, né? Você pode se inscrever lá no. Parece YouTube, aquele negócio, pelo amor. Mas é isso mesmo, tem que se inscrever lá no canal, porque aí sempre que tiver, você se inscreve, aí clica lá no sininho que aparece, né? Um sininho, que é aquele sininho que dá a notificação. Aí quando eu tiver um novo vídeo, já aparece direto no YouTube para você, né? Aí você vai ter duas opções ou vê lá pelo sistema mesmo da CEUNI, ou vai pelo YouTube. O nome do canal ficou o meu, Claudemir Cardoso mesmo. Eu acho que é esse que está lá, eu nem me lembro. Deve ser esse. Amanhã eu confiro e digo, mas acho que é esse mesmo. Eu nem inventei nada não ainda, né? Ficou lá, tá sem nada assim, né? Não é uma coisa de youtuber não, é só para passar mesmo para vocês o conteúdo. Aí vocês vão lá se inscrevendo e vão recebendo também as notificações. Para eternizar as aulas, é bom. Vai ficar lá agora para sempre, né? Qual é o canal, professor, que eu cheguei, entrei agora? Eu acho que é Eu só consegui entrar agora no o próprio. YouTube. Oi? Oi? O canal do YouTube. O canal do YouTube, acho que é o meu nome mesmo, Claudemir Cardoso. Eu vou botar aqui, acho que é esse que está lá. Tá certo, obrigado.
Nada. A atividade é até a próxima quinta, tá? Dia 20. Se possível, mandar o link. Ah, eu não sei o link ainda não. Mas vai estar lá no site. No site vai estar. No site da CEUNI já está lá. E aí, uma vez que você assistir lá, você já entra no seu YouTube e faz tudo, né? Se inscreve, ativa o sininho, que aí já fica aparecendo para você, independente de estar no sistema ou não. Viu? De nada, gente. Então, antes de voltar aqui para o Schmidt, vocês conseguiram entender aí o primeiro sentido, tudo certo? Sentido absoluto? Tudo certo. Beleza. Vocês são demais, hein? Já achou o link, ó? Valeu, Tiago. Muito bem. Muito bem. Bom, então, sentido absoluto. Lembrando que aí não estão todas as aulas, né? São, acho que só as aulas da semana passada para cá, que eu comecei a colocar, acho que classificação de Constituição para frente. As outras ainda estão lá no Vimeo. Aí entra lá pelo sistema da CEUNI que vai estar lá no Vimeo. No Vimeo é que eu não sei como é que se inscreve lá, não. Pronto. É isso, Claudemir Cardoso. Muito bem. Então, o segundo sentido é o relativo. No sentido relativo, vai começar a aparecer aqui, né, nesse sentido relativo, uma discussão, um debate que é histórico, né, entre o Schmidt e o seu maior rival, vamos dizer assim, né, do ponto de vista científico. Porque outro autor que vocês já conhecem, chamado Hans Kelsen, era o maior rival aí da época do Carl Schmitt. E eles discutiam muito. Só que discussão naquela época não era por rede social, né? Não era pelo Instagram, não era pelo WhatsApp, né? Não era por nada disso. Não era pelo TikTok fazendo um vídeo de resposta para o outro. Não era isso, né? Naquela época, você fazia as respostas e você fazia os debates por artigos científicos que eram divulgados em jornais ou revistas. Isso era assim, do tipo, Schmidt escrevia uma coisa em 1929, o Kelsen respondia em 1930. Dava um delay aí de um ano, né? Não era agora uma coisa instantânea como acontece nas redes sociais. Então, esse sentido relativo é o sentido que o Kelsen, por exemplo, vai defender. E como o Schmidt praticamente não concorda com nada que o Kelsen defendia, né? Ele não concordava com nada ou quase nada que o Kelsen defendia, então esse sentido, logicamente, vai ser bastante criticado aí pelo Schmidt. Esse sentido relativo é o sentido que era muito utilizado, né, pelo menos tinha tempo para não falar besteira, ou não, né? Ou pensava que estava falando correto, estava falando besteira também, mas levava mais tempo para pensar na vida, né? E no que deveria escrever. Verdade. Então, o sentido relativo, né, é o sentido mais dos autores lá do positivismo normativista do tipo do Hans Kelsen, né? Então, nesse sentido relativo, na análise que o Schmidt fez da doutrina da época, e que era um sentido aí bastante defendido por autores como Kelsen, a Constituição seria vista como uma lei em particular, certo? Como uma lei em geral, ou seja, como um conjunto de normas jurídicas. Como vocês já estão, né, cientes disso, conjuntos de normas jurídicas podem aparecer em formato de lei, em formato de código, como é o Código Civil, o Código de Processo Civil, mas também pode ser a Constituição. De maneira ampla, a Constituição é um conjunto de normas jurídicas, como a gente já viu até o conceito no começo desse assunto. Mas, para esses autores que defendiam o sentido relativo, a Constituição é um conjunto de leis, é uma lei, né? Mas não é uma lei qualquer. É por isso que ele coloca aí, é uma lei em particular. Por quê? Porque a Constituição era vista por esses autores, e até hoje é vista por autores dessa linha de raciocínio, como a norma jurídica suprema e última do ordenamento jurídico, ou seja, como a norma fundamental, como a norma suprema, a norma que deve prevalecer sobre todas as outras. Então, do ponto de vista puramente normativo, da análise de normas jurídicas, realmente a Constituição é uma lei, é um conjunto de normas, mas ela não é uma lei qualquer, porque ela tem esse caráter supremo, ela tem esse caráter de ser a norma que vai servir de base para as outras, dentro do ordenamento jurídico. Só que, como eu disse agora há pouco,
o Schmitt não concordava com quase nada do que o Kelsen defendia. Então, o que é que se pode concluir disso é que o Schmitt não defendia também o sentido relativo. Então, na visão do Schmitt, a Constituição não corresponderia a essa ideia de uma lei em particular, né? Ela poderia ser até a norma suprema, tal, mas essa não seria, né, a origem da Constituição. Essa não seria a forma pela qual a Constituição apareceria num país e teria força, né? Porque ele vai seguir outro sentido, certo? Então, o sentido relativo é apresentado, mas o Schmitt não concorda com ele, já que na visão do Schmitt não é uma norma jurídica, né, que vai criar a Constituição. A Constituição não tem essa origem só por ser uma lei em particular. Tem outros fatores que vão levar ao surgimento de uma Constituição e à fundamentação dessa Constituição como a norma principal ou o conjunto de normas principal de um país. Dito isso, então, a gente vai para o sentido positivo, que já está aí numa letrinha diferente, né? Já está com um negrito em vermelho, porque esse sentido aí vai ter uma importância fundamental para o Schmitt, né? Vamos ver por quê. Bom, primeiramente uma ressalva, tá? Porque está aí sentido positivo. E sempre que se fala em sentido positivo, no direito, a gente associa essa palavra positivo à corrente, né, do positivismo, a corrente filosófica do positivismo, certo? Só que, não sei se vocês já ouviram falar disso, provavelmente sim, mas não custa nada falar de novo. Se não ouviram, vão ouvir pela primeira vez. Positivismo não é só um positivismo que existe, né? Na verdade, são vários positivismos, né? Desde a criação do positivismo lá pelo Auguste Comte, né, o autor francês, outras formas de positivismo surgiram, né, nas diversas ciências. Então, você encontra no direito o positivismo normativista, por exemplo, defendido pelo Kelsen. Mas você vai encontrar também no direito outras correntes que influenciam o positivismo, como, por exemplo, o positivismo sociológico, que teve, né, um representante alagoano muito famoso, Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda era um dos representantes aqui no Brasil do chamado positivismo sociológico. Então, é um positivismo voltado lá para a sociologia, certo? Existiu o positivismo da economia, né? Existiu o positivismo nas ciências exatas, pode ter existido também. E existiu também o positivismo do ponto de vista político, que é esse aí do Schmitt. Então, quando o Schmitt se refere ao sentido positivo, ele não está querendo falar do positivismo jurídico. Ele está querendo falar de outro positivismo, que é o político. Então, cuidado aí para vocês não se confundirem, certo? Porque esse positivismo do Schmitt não é o positivismo jurídico. Por isso que ele não é igual ao Kelsen, né? Ele não concorda com quase nada do Kelsen. Porque se o Kelsen defende lá o positivismo jurídico, normativo, o Schmitt, por outro lado, vai defender um positivismo político, certo? E é aí onde vai estar a raiz, né, da ideia do Schmitt sobre Constituição, né? Esse vai ser, então, o conceito de Constituição, a ideia de Constituição para o Schmitt. Então, no sentido positivo político, né, do positivismo político, a Constituição é vista como resultado de uma decisão política fundamental de uma unidade política, a nação, derivada de uma vontade política já existente. Vamos dissecar um pouquinho mais esse conceito. Bom, primeiro, o ponto-chave aqui da ideia do Schmitt é que a Constituição é o resultado de uma decisão política fundamental, certo? Então, aqui, diferentemente do La Salle, não se tem a questão dos fatores reais do poder. Então, já é uma diferenciação básica, né? A visão do La Salle não tem nada a ver com a visão do Schmitt. A visão do Schmitt é outra, né? Se o La Salle defendia lá os fatos sociais, políticos, econômicos e classes sociais interagindo, aqui o Schmitt defende uma interação do ponto de vista político, né? Que vai levar a essa decisão política fundamental. Como isso poderia acontecer na visão do Schmitt? Por alguns caminhos possíveis, mas principalmente por dois caminhos possíveis. Pelo caminho da democracia, né, em que você vai ter um governo democrático, em que o povo, né, a nação, vai escolher os seus representantes. Esses representantes vão formar um órgão,
que vocês já estão sabendo do nome, né? Assembleia Constituinte ou Assembleia Nacional Constituinte. Esse órgão é que vai ser responsável por criar, por elaborar a Constituição, que o Schmitt também defendia no seu, né, da sua forma escrita, já que ele era alemão, né? Então era da Europa continental. Então, na visão de Schmitt, para que essa Constituição viesse a existir, seria necessário que houvesse uma convergência, né, de várias ideias que surgiriam ali do ponto de vista político, certo? E essas várias decisões, né, esses vários pontos de vista políticos, chegariam aí a um acordo, a um consenso no final, né, na fase final de elaboração, para gerar a decisão política fundamental do país, né, a decisão política fundamental da nação. E essa decisão política fundamental é que corresponderia a esse texto da Constituição. Então, na visão do Schmitt, para que se chegasse ao texto da Constituição, seria necessário que se passasse por esse caminho. Isso numa democracia, né? Em que você tem aí o povo, né, no caso que ele fala da nação, sendo representada por pessoas que foram escolhidas, né, numa eleição democrática. Mas o Schmitt reconhecia que também era possível, ou também seria possível, que surgisse uma liderança que não fosse necessariamente eleita, ou que não fosse necessariamente democrática, né? Poderia até ser eleita, mas não necessariamente que corresponderia a sempre uma escolha livre do povo. Mas, né, na visão do Schmitt, essa pessoa, né, que seria esse governante, que poderia ser o rei ou um presidente, né, um chanceler, que seria escolhido ou que supostamente defenderia os interesses do povo, ele, por seu ato de autoridade, poderia também determinar a criação dessa Constituição. E aí a decisão política fundamental, no final das contas, caberia a esse governante, a esse ditador, vamos dizer, né? Ou a esse governante absolutista, que na visão do Schmitt representaria também, né, poderia representar também a nação, certo? Já que essas decisões políticas fundamentais, aí no final do conceito dele, são sempre derivadas de uma vontade política que já existia, né? Então, antes de existir a Constituição, já existia um poder, né, que determinaria os caminhos pelos quais se chegaria a esse resultado, a essa decisão política fundamental, certo? Então, o Schmitt abria espaço aqui tanto para que houvesse uma escolha democrática, quanto para que houvesse uma escolha que fosse autoritária, ditatorial. Então, de certa forma, o Schmitt abre uma porta aí, né? Abre uma janelinha. Aquela possibilidade de que um governante, né, dizendo que está representando os interesses do povo, faça mudanças na Constituição por conta própria, né, por imposição da sua vontade, ou crie uma nova Constituição por conta própria, por sua própria vontade. Isso vai acabar influenciando muito ali, nos anos 30, principalmente, o surgimento de governos que são dessa natureza, como foi lá na Itália o Mussolini, como foi na Alemanha o Hitler, e como aqui no Brasil o Getúlio Vargas, né, se apossa, né, de certa maneira, dessa ideia para poder, lá no Estado Novo, ter a criação de uma Constituição do jeito que ele queria, né, já que era possível reconhecer tanto a força de uma Constituição criada de maneira democrática, quanto da maneira lá que um ditador queria, né? Então, o Schmitt não vai dizer abertamente, sou nazista, né? Não vai escrever a suástica lá no livro dele, mas ele deixa nas entrelinhas as possibilidades, né, que depois vão ser usadas e vão ser defendidas por ele mesmo mais à frente, né? Então, o sentido positivo é o sentido de Constituição, é a ideia de Constituição do Schmitt, né, que ele defende, certo? E aí, percebam mais uma vez, né, confirmando que nessa visão do Schmitt não são os fatores reais do poder, né, não são relações de interação entre classes sociais e fatores sociais, econômicos, políticos que levam a esse resultado, mas sim, aqui no caso do Schmitt, uma série de interações de ordem política, né, em que as diferentes correntes políticas vão ali, né, ser eleitas ou vão ser representadas pelo governante ditador e, no final, vai convergir tudo para uma decisão política fundamental e essa decisão é que será considerada, né, como a Constituição de um país, certo? E aí, para passar por essa primeira parte aí da teoria do Schmitt, eu disse que eram 4 sentidos, então vale mencionar também o quarto sentido,
já sabendo que o sentido que ele utiliza é o terceiro, né? Mas vale mencionar o quarto, porque vale tratar da teoria do Schmitt de maneira completa, né? A minha função aqui também é essa, de mostrar todos os pontos positivos e negativos da ideia do Schmitt. Então, no sentido ideal, né, que seria o quarto sentido, a doutrina em geral via na época, né, nesse sentido, a Constituição como um documento de conteúdo político e social que corresponderia, né, que corresponde aos postulados jurídicos do momento e que seria mais adequada essa visão às declarações de direitos que as constituições propriamente ditas. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre aquela ideia lá do Pedro Lenza de Constituição fixa ou imutável, né? E que eu disse a vocês que, de fato, aquilo não existe, né? Então, uma Constituição que é feita para não ter mudanças, né? Para não mudar, nunca, ela não existe. O que existe nesse caso são declarações de direitos. Aí, realmente, as declarações de direitos elas são feitas como se fosse ali o registro histórico de existência daqueles direitos. Então, elas não precisam ser modificadas com o tempo, elas vão ficar eternizadas, como é o caso da Declaração francesa, né? Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Até hoje a gente lembra dela, mas ela nunca passou por mudanças, por emendas, né? Assim também a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. Ela não passou por mudanças, né? Ela está lá até hoje intacta, porque ela traz, né, as declarações em geral, elas trazem essa visão idealista, essa visão de direitos que serão garantidos ou que poderão ser garantidos no futuro. Alguns são garantidos hoje, alguns devem ser garantidos hoje e outros quando for possível, né? Então, por essa razão, as declarações de direitos é que se encaixam melhor no sentido ideal e não as constituições, porque, como eu disse na aula passada, as constituições elas são feitas para ser mudadas, né? Nenhuma constituição vai querer virar peça de museu, então ela vai ter que se atualizar com o passar do tempo, sim, né? Até a Constituição dos Estados Unidos, que é a mais antiga aí, já passou por emendas, né? Imagina as brasileiras, passaram também. Então, toda a Constituição passa por mudanças, né? Então, a Constituição ideal, ela acaba sendo mais voltada, essa ideia de Constituição ideal, para uma declaração de direitos, que nem Constituição é, porque, de fato, não vamos ter, né, na prática, constituições que foram feitas para jamais ser modificadas. O que a gente tem é sempre constituições que são feitas para ser modificadas. Algumas mais, outras menos. Mas não vamos encontrar nenhuma que nunca foi mudada, a não ser que ela tenha sido feita ontem, né? Mas até essa que foi feita ontem vai precisar logo de alguma mudança, certo? Então, nos sentidos de Constituição, né, o Schmitt apresentou esses pontos principais. E aí, só deixando bem claro, né, para não restar dúvidas, o Carl Schmitt adota o sentido positivo de Constituição, ou seja, a Constituição, na visão do Schmitt, ela é o resultado da decisão política fundamental de uma nação. Certo? Até aqui, tudo tranquilo? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar aí o Schmitt? Beleza. Então, dando sequência aqui à visão do Schmitt, né, política de Constituição, o Schmitt analisou as constituições da época, inclusive a Constituição da Alemanha, né, que era chamada Constituição de Weimar, e ele observou na época, né, segundo a sua teoria, que poderiam existir numa Constituição dois tipos de normas. Aí, atenção, a gente viu agora há pouco com o La Salle que ele defendia dois tipos de Constituição, certo? Eram duas Constituições, né, na prática. Para o Schmitt, só tem uma Constituição, que é aquela resultado da decisão política fundamental. Mas, dentro da Constituição, para o Schmitt, existiriam dois tipos de normas. Então, a distinção do La Salle era externa, né? Dois tipos de Constituição. No caso do Schmitt, ela é interna. Então, dentro da Constituição, você encontrará dois tipos de normas, certo? Dois tipos de normas constitucionais.
Quais são elas? Ele vai chamar a primeira de normas constitucionais, propriamente ditas, e a segunda espécie de leis constitucionais. Não se confundam, certo? Porque essas leis elas vão estar dentro da Constituição, na visão do Schmitt. Elas não estão fora, estão dentro, certo? Então, a divisão é interna, é dentro da Constituição. Não vamos falar do que tem fora, é só do que tem dentro da Constituição. Então, dentro da Constituição, existiriam esses dois tipos de normas. As normas constitucionais e as leis constitucionais. Como isso pode ser definido na visão do Schmitt? Bom, as normas constitucionais, elas seriam regras fundamentais da sociedade e do Estado que resultam da decisão política fundamental. Então, da mesma forma lá que o La Salle defendia especificamente um tipo de Constituição, que ele pensava que era a mais correta, aqui o Schmitt também vai ter esse mesmo posicionamento, só que quanto às normas. Então, as normas constitucionais vão ser aquelas que estão lá compondo o conceito de Constituição do Schmitt, a concepção dele. Então, eu falei agora, a Constituição para o Schmitt é resultado da decisão política fundamental. E esse resultado da decisão política fundamental é o que corresponde, na visão de Schmitt, a essas normas constitucionais, que são as principais normas que vão reger o Estado, ou seja, o país, e a sociedade, certo? Que normas são essas? Em geral, são as que tratam dos poderes, né? Da separação de poderes. Então, lá, trata do executivo, do legislativo, do judiciário, quem são seus representantes, quais são seus órgãos, como eles funcionam. Tudo isso entra nesse conceito de norma constitucional. Sobre as regras fundamentais da sociedade, aí estão claramente, né, os direitos fundamentais. Então, os principais direitos que as pessoas possuem, né? E, claro, em consequência, os deveres que as pessoas têm umas com as outras, vão estar também nas chamadas normas constitucionais. Tudo isso é o que Schmitt via como o resultado da decisão política fundamental, certo? Então, são as normas verdadeiras da Constituição, são aquelas que são o resultado da decisão política fundamental e que devem ser obedecidas sempre, né, que são a base aí da própria Constituição. Isso vai refletir, né, mais à frente, quando eu falar da outra espécie, nas maneiras ou nas possibilidades ou impossibilidades de mudança de norma, né, de fazer emenda ou de não fazer emendas, né? Então, as normas constitucionais, essas que tratam justamente dessas regras principais, né, da sociedade, do Estado, elas vão ser mais difíceis de ser mudadas, né? Ou elas não vão poder ser mudadas, porque elas entram naquele conceito que eu de vez em quando falo aqui, da chamada cláusula pétrea, né? E aí, quando você tem cláusula pétrea, você não pode fazer muitas modificações, não pode, por exemplo, retirá-las da Constituição. Pode até colocar mais cláusulas pétreas, pode até ampliar, né, a quantidade de direitos, enfim, mas você não pode tirar direitos, você não pode tirar os poderes, né? Porque isso descaracterizaria a Constituição. Então, quando o Schmitt fala das normas constitucionais, ele está se referindo a essas regras principais, né, que estão ali na Constituição, justamente porque elas representam todo aquele processo político, né, que foi feito para a criação e a elaboração da Constituição. Então, esses são os pontos principais, né, que existem ali e que representam esse resultado da chamada decisão política fundamental, certo? Já quando se fala da segunda espécie do Schmitt de normas que estão na Constituição, e aí ele chama essa segunda espécie de leis constitucionais, aí nós vamos encontrar esse conceito aí do Schmitt para essa segunda espécie de normas. Essas normas, elas são menos relevantes. Por quê? Porque elas vão expressar interesses particulares ou de determinados grupos que só estão no texto constitucional para serem mais protegidas do que se estivessem previstas em leis ou decretos. Como a gente viu, né, que o Schmitt defende essa ideia política, né, e a gente sabe que na política existem muitos acordos, né, e existem muitas visões sobre a própria sociedade, né, vários grupos políticos ali que estão no poder, é muito natural que você encontre, né, articulações políticas, é muito normal
que muito natural que você encontre negociações mesmo, né, que levem a esses resultados aí, em que determinados grupos de interesse, né, que têm influência ali na Assembleia Constituinte, acabem inserindo na Constituição alguns pontos que devem estar lá, não porque correspondem à decisão política fundamental, mas justamente para atender a esses interesses aí específicos, né, dessas pessoas, dessa categoria de pessoas, desse grupo, né, político, desse grupo econômico, né? E essas normas vão entrar lá na Constituição justamente por quê? Porque essa Constituição ela é sempre vista como a norma suprema. E aí, se você tem essa norma suprema, então a proteção, né, o nível de proteção de uma norma que está lá na Constituição certamente é maior do que o nível de proteção que você teria, né, para essa norma se ela estivesse numa lei. Por isso que é melhor colocar essa regra lá na Constituição do que numa lei qualquer ou num decreto, porque o decreto pode ser mudado lá por iniciativa do próprio presidente. A lei pode ser mudada, basta que você tenha lá maioria no Congresso para fazer essa mudança. Já a emenda é mais difícil de ser mudada. Então, esse né, foi o interesse aí do grupo específico, político, econômico, social, para que essa norma, esse conjunto de normas estivesse lá. A gente tem isso até hoje, né? Se você olhar a nossa Constituição, você vai ver que, por exemplo, tem uma parte lá da Constituição que tem, já mais para o final, né? Tem algumas normas que elas poderiam estar perfeitamente numa lei, num decreto, né? Uma portaria até do Ministério específico, mas por opção, né, dos constituintes na época, atendendo a determinados interesses de grupos ou categorias, né, de pessoas, ou até do próprio Estado, mesmo do próprio governo, colocou-se essa regra na Constituição para que ela tenha maior proteção. Então, tem uma regra lá, já no final da Constituição, que coloca, por exemplo, o Colégio Dom Pedro II, né, deve ser administrado pelo governo federal, pela União. Bom, colocar um colégio lá, né, que é o Colégio Dom Pedro II, que está lá no Rio de Janeiro, e por que não colocar outros? Né? É que, na época, o interesse na Constituição de 88 do governo era de manter esse colégio sendo um colégio federal. E, por essa razão, se entendeu que seria melhor colocar lá do que em outra norma. Né? Mas uma determinação dessa poderia vir até numa portaria do Ministério da Educação, um decreto do presidente, enfim. Né? Mas a opção foi colocar lá o texto, né, esse dispositivo, lá na Constituição, para se dar uma maior proteção, né, para garantir maior proteção para os alunos, para os professores, para o próprio colégio, né, para que ele não fosse, enfim, vendido, né, privatizado, enfim. Então, é possível que exista isso, e existe, né, até hoje, no Brasil. E outro caso, né, também que representa claramente, né, um interesse de um grupo específico, trata alguns artigos, acho que 2 ou 3 da Constituição também já na parte final, tem uma determinação lá, né, uma série de dispositivos que tratam dos cartórios. Né? Mas para que colocar normas sobre cartórios na Constituição Federal? Né? Inclusive tem uma lei, né, que é uma lei dos anos 70, que é a Lei 6.015 de 73, que trata dos registros públicos, que é a lei dos cartórios. Né? Então já tinha uma lei sobre isso. Então para que colocar na Constituição? Mas aí foi do interesse, né, dos tabeliães, né, dos donos de cartório, né, de eles, a visão deles de serem melhor protegidos se estivessem ali garantindo os seus interesses, né, as suas regras básicas de trabalho na Constituição. Então foi por isso que se colocou lá essa regra ou esse conjunto, né, de regras sobre os cartórios. Não porque representam a decisão política fundamental, mas porque representam esses grupos de interesse. Só que vejam, o Schmitt, quando ele analisou esse tipo de norma, né, que ele chama de lei constitucional, ele coloca uma hierarquia aqui entre essas normas. Então, a primeira, né, que são as normas constitucionais, ele vê como as mais importantes, certo? Então, são as mais relevantes, são as mais importantes, vão ser difíceis de ser modificadas, porque ou você não pode mexer nelas de jeito nenhum, ou você só pode mexer por meio de emendas. Já quando ele fala da segunda, das leis constitucionais, ele vai chegar a um ponto mais extremo. Ele vai chegar ao extremo de dizer, olha, essas normas aí, elas não têm importância.
né? Se você retirá-las do texto da Constituição, não vão fazer diferença. Então, você pode fazer essa mudança até por uma lei qualquer, né? Não precisa fazer emendas, né? Em alguns casos, sim, é preciso fazer emendas, em outros pode mudar até por uma lei. Isso faz a gente lembrar, né, de um tipo de Constituição que eu falei na aula passada, a semi-rígida, a semi-flexível, né? O conceito do Schmitt, ele entra muito próximo, né? Ele chega muito próximo do conceito da semi-flexível ou da semi-rígida, que vai ter uma parte lá que é importantíssima, que você só pode mexer se for por meio de emenda constitucional, né? Ou até nem pode mexer, que é a cláusula pétrea, enquanto que a outra parte, você pode mexer livremente, até por meio de uma lei, que seria justamente nesse conceito aí do Schmitt, a chamada lei constitucional, certo? Então, o Schmitt faz essa hierarquia, né? A norma constitucional vale mais do que a lei constitucional. Mas entendam, isso aqui não está fora da Constituição, está dentro. Então, dentro das normas da Constituição, você encontraria essa diferença na visão do Schmitt, que poderia levar até mesmo a uma mudança, né, na forma como você pode modificar a Constituição. Né? Na parte lá que é a mais importante, que diz respeito à decisão política fundamental, você mexe com muito cuidado, ou nem mexe. Já nessa outra parte aí que corresponde só a esses interesses de grupos específicos, você pode mexer livremente, certo? Essa visão do Schmitt, ela hoje, né, ela não é mais usada, certo? Dessa maneira que eu falei. Não dá mais para usar essa diferença, já que hoje a gente vê, não é de hoje, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, lá em 1945, já se tem a ideia de que não deve haver hierarquia na Constituição, dentro da Constituição, né? Então, todas as normas que estão lá são normas, né? Independentemente se são direitos fundamentais, se tratam do Estado, das regras fundamentais do Estado, ou se são, por exemplo, aqui trata lá do Colégio Dom Pedro II, ou aqui trata dos cartórios. Estando na Constituição, hoje, todas são normas, né? Todas têm o mesmo valor, todas são difíceis e devem ser difíceis de ser mudadas. O que sobrou como herança dessa visão do Schmitt foi, indiretamente, essa distinção aí. Se você tem regras fundamentais do Estado, né, você vai ter que olhar para essas regras com cuidado. E aí cada Constituição coloca lá o que a gente chama popularmente de cláusulas pétreas. Aí, nesse caso, você não pode mexer tanto. Mas o que não for cláusula pétrea pode mexer. Só que não livremente, mas por emenda, né? Aí você pode alterar, você pode retirar, você pode acrescentar da maneira que for preciso. O que não for cláusula pétrea. Mas desde que você faça isso por emenda. Não entra lei, né? Porque, como eu disse na aula passada, não temos mais hoje, né? As constituições atuais, elas são rígidas ou flexíveis. Não tem mais Constituição semi-rígida. Então, não dá mais para colocar uma parte da Constituição que muda por lei e outra por emenda. Não, todas vão mudar. Hoje, as constituições todas que são rígidas mudam somente por emenda, certo? Então, o que sobrou foi uma herança indireta, né, dessa visão de Schmitt. Mas vale ser lembrada porque ainda existe essa distinção, mesmo que indireta, né, entre cláusula pétrea e o que não é cláusula pétrea. Só não se usa mais lei para falar disso, né? Então, como eu estava dizendo, né, essa distinção foi superada na metade do século XX, restando apenas a distinção entre normas comuns e cláusulas pétreas, distinção essa que deriva indiretamente da diferenciação feita pelo Schmitt. E encerrando, né, que falta menos de um minuto, o que, né, coloca-se como crítica ao Schmitt é o caráter reducionista, já que nessa análise dele todinha, ele reduziu tudo apenas ao aspecto político, esquecendo do sociológico do Lassalle e de outros que a gente vai ver mais à frente, certo? Vou ter que encerrar, que estamos acabando a aula. Qualquer dúvida, no começo da aula na terça, vocês já me perguntam, tá? Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Igualmente. Boa noite. Boa noite.